Alô, meninos do terceiro ano, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aqui com as nossas aulas, né? Nós vamos para a aula 4, parte 1 aqui da aula 4, tá? Nós vamos começar lá no capítulo 8, na página 485 aí do caderno de estudo de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Isso aqui, né? Então, nosso assunto agora, nós vamos falar aí no capítulo 8, começando a falar aí sobre tempo e clima, tudo bem? Na página 485 de vocês aí. Eu tô voltando aqui um pouquinho, porque eu já estava lá na frente, tá? Então, a primeira coisa, o que é tempo e o que é clima? Tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento, em um determinado local, não é? Então, por exemplo, o tempo, ele muda muito repentinamente. Você pode ter vários tipos de tempo no mesmo dia, tá? Então, se eu falo, por exemplo, hoje está frio, eu não estou me referindo ao clima, eu estou me referindo ao tempo. Já o clima é uma sucessão habitual, ou seja, um padrão de comportamento do tempo em um determinado lugar, né, em determinada época do ano, por exemplo. Tá? Esse comportamento ele é observado durante décadas aí para ser definido. Tá? Então, o clima ele não muda de uma hora para outra. Tá? As pessoas costumam falar assim, o clima tá maluco. Você pode falar que o tempo tá maluco, o clima não. Tá? A mudança de clima ela requer uma observação mínima aí de 30 anos da atmosfera para a gente poder falar em mudança de clima, tá? Quando a gente vai falar, aqui está falando para nós, aqui no texto de vocês, que a ciência que estuda o comportamento do tempo atmosférico é a meteorologia, né? Que vai dar, por exemplo, a previsão do tempo aí nos jornais, né? E o trabalho de previsão do tempo hoje, ele é importante demais para a vida humana. Tá? Desde transporte aéreo, passando pela agricultura, pelo turismo, né, pelos eventos de turismo, nós precisamos de saber aí do tempo. E a ciência que cuida do estudo do clima é a climatologia, tá? Então, você tem climatologistas e meteorologistas, tá? Então, por exemplo, hoje tem jornalistas que se especializam na apresentação de boletins meteorológicos, tá certo? Não tem nada a ver com estudar clima, tá bom? Para poder falar em tempo e clima, lembrando que tempo e clima vão ser formados pelos mesmos elementos e fatores climáticos, nós vamos dividir dois grupos, os elementos climáticos e os fatores climáticos. Qual que é a diferença entre elemento e fator climático? O fator não muda, ele é fixo. Já o elemento, ele é muito dinâmico, ele pode se modificar, tá? Então, por exemplo, o primeiro elemento climático, temperatura. Temperatura muda? Sim, uma hora está quente, uma hora está frio. Então, ele não é um fator, ele é um elemento. O que é a temperatura? É a quantidade de calor, né, da energia solar aí, contida na atmosfera em um determinado momento, em um determinado instante. Eu gostaria que vocês fizessem essa anotação aqui na apostila de vocês. O que é a temperatura máxima? A temperatura mais alta observada no período, por exemplo, num dia, 38 graus. Temperatura mínima é a temperatura mais baixa observada aí num período. O que é média térmica? É a soma da máxima e da mínima dividido por 2, uma média matemática. E para nós, esse aqui é o mais importante. A gente vai falar de clima e a gente vai falar muito de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A variação entre a temperatura máxima e a mínima. Isso o que adoece a gente, né? Então tá muito frio de manhã cedinho e à noite faz muito calor. Isso acontece muito agora no outono, essa variação muito grande de temperatura, tá? Continuando aqui, tem um esquema mostrando, né, como que a Terra é aquecida. A gente fala disso aqui quando a gente fala de atmosfera, vocês podem dar uma olhadinha aqui. E vai falar do segundo elemento climático, que é a umidade do ar, né? O que é a umidade do ar? É a quantidade de água contida na atmosfera. Água no estado de vapor. Então, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água contida aí na atmosfera,
tá? Aqui tem um desenhozinho mostrando aqui o ciclo da água, e muitas vezes quando a gente vai falar sobre o ciclo da água, a gente esquece que essa água também está no seu estado de vapor. E esse estado de vapor é que a gente chama de umidade relativa do ar. Essa umidade relativa do ar, ela tem um limite, tá? Por quê? Porque o ar, ele tem uma capacidade máxima de vapor de água que ele pode conter. Quando ele atinge esse limite, a gente fala que ele chegou no seu ponto de saturação. Então, atingiu 100% da umidade relativa do ar, o ar vai saturar. E essa parte aqui não tem na apostila de vocês, eu faço questão que vocês coloquem e eu vou cobrar de vocês, combinado? Quando o ar satura, podem acontecer condensações ou precipitações. As condensações se formam, então o ar carregado de vapor de água entra em contato com uma superfície mais fria e vai se transformar, e vai mudar de estado físico, tá? Então pode formar neblina ou nevoeiro, que a diferença aqui é só a quantidade, né, da visão, né? Até 1 quilômetro é neblina, depois de 1 quilômetro é nevoeiro, ou o contrário, mas isso não faz diferença não, o fenômeno é o mesmo, tá? Que é a formação de nuvens em contato com o sol. A neblina e o nevoeiro, eles são um grande transtorno para os meios de transporte, tá? Principalmente aí o transporte rodoviário e o transporte aéreo. Então, aeroportos são fechados aí para pousos e decolagens devido à presença de neblina ou nevoeiro. O orvalho ou sereno são aquelas gotinhas que se formam numa superfície de madrugada, por exemplo, que é muito comum isso acontecer, não é? Então, pode ser o carro, pode ser a grama, pode ser até o nosso cabelo. Eu costumo dizer para as meninas na sala de aula que o orvalho ou sereno é aquele que faz você sair princesinha e voltar ao Rei Leão, não é? Então, o orvalho ou sereno vão ser responsáveis por essa grande quantidade, né, de umidade que vai formar aquelas gotículas. E a geada, o que é a geada? A geada é aquela quantidade grande de gelo que se forma, uma camada de gelo. Então, a água passa do estado de vapor para o estado líquido e para o estado sólido, formando uma leve camada de gelo sobre uma superfície. Geralmente pode ser um lago, geralmente pode ser, às vezes, assim, até a superfície, né, de uma planta, por exemplo. Por a nossa região aqui, geada traz grandes prejuízos para a agricultura, principalmente para o café. Porque quando cai geada, geralmente é na época da florada do café, e a florzinha ela queima quando vem o sol, que vai derreter, né, esse gelo que se formou naquela folhinha, a florzinha vai cair e vai morrer. E como vocês sabem, né, a florada do café ela não se repete durante um ano. Por isso que você vai falar assim, a safra de café teve uma quebra de 20%, uma queda, né, na sua quantidade que seria produzida, devido aí às fortes geadas que caíram na região sudeste. E quando a umidade do ar cai, pode ocorrer neve, granizo, prestar muita atenção aqui, por favor, e a chuva, que é o tipo de precipitação mais comum, né? Então, a neve, o que tem que ocorrer para ter neve? A temperatura do lugar, né, do lugar aonde está se formando essa precipitação, tem que estar abaixo de zero, tá? Granizo, isso acontece geralmente em dias de verão, quando o vento muito forte leva a umidade do ar para as camadas mais altas e esse vapor vai passar do estado de vapor para o estado líquido e para o estado sólido. Então, vai, abre aspas, chover na forma de pedrinhas de gelo. Granizou. Granito é pedra, né? Se chover granito, o mundo acaba, não é assim que eu falo? E chuva, que é o tipo de precipitação mais comum, não é? Chuva, existem 3 tipos de chuva, tá? A chuva orográfica, que deu um exemplo muito legal, que é a cidade de Ubatuba, que o pessoal costuma chamar de Uba-chuva. Então, aqui a chuva é orográfica e esse elemento aqui, ó, né, esse fator aqui é o relevo. Por que chove muito em Ubatuba? Por causa do relevo. O relevo faz uma barreira que impede as nuvens carregadas de umidade vindas do oceano de passar para as outras cidades, não é? Então, ao tentar ultrapassar uma barreira de relevo, né, o ar acaba se tornando mais frio, chega ao seu ponto de saturação e acaba precipitando na forma de chuva, tá? Essa é a chuva orográfica.
A chuva convectiva, eu costumo dizer para vocês que é a chuva de verão, chuva do final do dia, não é? Então, o que acontece? Durante o dia, há o aquecimento aqui, né, da superfície, então o ar vai se evaporando, né, a umidade que está aqui, geralmente choveu no final do dia, né, então o ar vai subindo, tá, se aquecendo, levando aí, né, um ar quente e úmido para as camadas mais altas aqui da troposfera, tá? E no finalzinho da tarde, esse ar chega aqui ao seu ponto máximo, ao seu ponto de saturação e chove. É aquele final, aquela chuva de final de dia, que a gente fala que é chuva de verão, chuva convectiva, chuva de manga, né? Aquela chuva que a gente vê ela se formando na Praçforte, cai aquele chuvão e depois o céu abre de novo, tá bom? E por último, nós temos as chuvas frontais, que são as chuvas causadas aí pelo encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. Essas chuvas aqui são aquelas que formam grande quantidade de trovões, são aquelas grandes tempestades, que a gente vê aquelas nuvens assim, até batendo, né? Assim, como se estivessem trombando mesmo no céu, a gente ouve o barulho e são aquelas grandes tempestades de raio, tá? Então, é uma massa de ar frio que se encontra com uma massa de ar quente, tá? Essa é a primeira parte da aula 4. Eu vou parar aqui, porque na próxima parte eu vou falar para vocês sobre pressão atmosférica, sobre vento. Inclusive, eu vou usar um outro PowerPoint aqui, tá certo? Vocês vão continuar aí na apostila de vocês, vou até querer que vocês façam algumas anotações, mas eu vou explicar lá pelo outro PowerPoint que eu tenho falando sobre ventos, tá bem? Daqui a pouco a gente volta. Obrigada, meninos.